Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Roger Silva, André Merino e Cristiano Mantovanini. E o nosso convidado de hoje é o Pedro Carrijo. Seja bem-vindo, Pedrinho. Opa, obrigado pelo convite aí. E vamos tocar o barco aí. Show, bacana te ver aqui, te rever, né, Pedrinho? Faz tempo que a gente se conhece e faz tempo que a gente não se fala também. Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história, como que você começou, da onde veio a tua inspiração e a tua necessidade de entrar no ramo aí. Conta aí a tua profissão, né, o que você faz, e conta um pouquinho para quem tá ouvindo a gente como que você entrou nessa área. Hoje, né, só falando o que eu faço atualmente, hoje eu trabalho na Oracle como engenheiro de cloud, né? A gente faz um trabalho meio que de pré-vendas, no sentido de qual a gente passa todo o conceito técnico para o cliente das plataformas que a gente tem, faz toda a parte de prova de conceito mesmo e convence ele que a solução da Oracle vai resolver o problema dele de alguma forma. Então, o trabalho da minha equipe hoje é essa parte de convencimento técnico, né? A gente tem que saber muito sobre vários tipos de tecnologias no mercado, para quando o cliente chegar, a gente ter uma solução pronta, uma solução rápida ali para ele poder implantar na empresa dele e resolver os problemas. E como eu comecei, né? Eu desde novinho mesmo, eu sempre gostei muito de computador, de jogar. E na minha época tinha aqueles RPGs, The Perfect World, Level Up e tal, eu jogava direto. E teve um dia que eu enjoei e falei, eu quero jogar meus próprios joguinhos. E eu falei, vou começar a pesquisar sobre isso, né? Porém, não cheguei a pesquisar nem nada do tipo. Tinha escola, tinha as outras coisas, eu não parava para fazer esses tipos de pesquisa, né? E um outro detalhe também é que desde que eu nasci, nasci com uma alergia alimentar, antes de tudo. Uma alergia alimentar que é um tipo de alergia rara, que não tinha específico, tipo, eu sou alérgico a leite, sou alérgico a trigo, sei lá das quantas. Eu era alérgico a qualquer coisa que eu comia. Qualquer coisa que o meu corpo reconhecia, a primeira vez não dava nada, a partir da segunda vez ele já recusava. Então se eu comesse, por exemplo, um pão hoje, ele não dava nada. Mas aí ele detectava esse alimento, a próxima vez que eu comia de novo, eu tinha alergia do pão. Então, isso você tinha direito a comer uma vez, né? Depois, a partir da primeira, seu corpo já sabia o que você estava ingerindo de alimento e aí se protegia contra isso, né? Exato. E aí chegou um momento que o médico falou assim pra minha mãe e meu pai que uma hora ia acabar os alimentos que eu ia poder comer, né? E tinha a chance não de eu morrer de alergia, mas morrer de fome, porque não tinha o que eu comer. E aí, na época, minha mãe, a única coisa que eu podia comer, já era mais grandinho, assim, já não era época de mamadeira, mas só aquelas mamadeiras de frango com aveia, não sei das quantas, uns negócios tipo assim, com água pura, era peito de frango, era essas coisas que eu podia tomar. Minha mãe falava que na época era horrível, mas eu tomava, era a única coisa que eu podia, eu gostava. E aí foi isso até os 7 anos de idade. O médico falou, se até os 7 anos de idade não sumir essa alergia dele, ou pelo menos não diminuir, não tem o que a gente fazer, porque a gente já tinha feito um monte de tratamento, um monte de coisa. E aí, quando eu fiz 7 anos de idade, passou um tempo, a gente fez um enfrentamento lá no Unicamp, né, no hospital da Unicamp. Aí eles davam, de tempo em tempo, eles me davam um pouquinho de leite, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. E aí viu que já não tinha mais alergia, assim. Então, assim, não foi um tratamento, não foi um medicamento, foi literalmente do nada. O médico falou, até os 7 anos o corpo é para desenvolver uma proteção em relação a isso. E foi dito e feito. Só que aí depois, né, a gente falou, pronto, se livramos da doença, vamos embora para casa. Aí passou 3, 4 meses por aí, eu fui numa endócrino, né, para poder ver a questão do crescimento. Porque minha família é bem pequenininha, meu pai, assim, ele é baixinho, minha mãe também, mas eu não tinha desenvolvido muito por conta da comida, não podia comer nada, né, minha infância toda de comer porcariada eu não comia nada. E aí fui na endócrino para ver, né, o que eu poderia comer, tudo, se tinha que tomar algum tipo de hormônio, alguma coisa do tipo. E aí, na hora dos exames padrões, né, que os médicos deitam lá na máquina e ficam palpando a barriga, ela percebeu que meu baço estava aumentado. E aí, como ela não era especialista nisso, ela falou, vai no médico X, Y, Z lá e vê o que pode ser. Fazia 3, 4 meses que eu tinha parado de ir pros hospital.
Aí eu cheguei no hospital de novo, e aí descobriram que era uma doença no fígado, mas não sabiam o que era. E aí foram dos 7 aos 11 anos, tentando descobrir o que é a bendita doença. E aí eu só tomava remédios para retardar a doença, né? Nenhum remédio iria curar ela, só iria deixar ela mais lenta. E aí quando eu fiz 10 para uns 11 anos de idade, assim, eles descobriram que era uma doença rara chamada colangite esclerosante primária. Uma doença rara no fígado. E no hospital lá da Unicamp eles só tinham conhecimento de mim aqui no Brasil e um menino lá na Polônia que tinha isso. Ninguém mais. E aí depois que descobriu, eles falaram, ó, o único tratamento é transplante de fígado, é cirurgia. E aí foi mais uma luta para poder encontrar um doador, né? Então aí saímos da alergia alimentar, passamos para doença no fígado. E aí a gente começou a correr atrás de doador, minha mãe fez exame, deu tudo bonitinho, minha mãe pode doar. Só que no dia que foi marcar a cirurgia, nas perguntas, na entrevista médica, assim, pra dizer se estava tudo certo, minha mãe comentou que tinha asma, o médico disse, então não pode doar, porque tem asma. Nossa, e aí, por conta disso. E aí começou os exames com meu pai. Aí meu pai também, graças a Deus, deu tudo certo, porque assim, a minha mãe, ela tinha aquele sangue universal, né, então ela podia doar pra mim, e meu pai tem o mesmo que o meu, então deu certo que ele fez os exames, ele nunca tinha bebido, nunca tinha fumado, então o fígado tava em 100%, né, bonitinho. Perfeito ali, estado, né? Perfeito estado. E aí marcou a cirurgia, mas mesmo assim ainda tinha que ficar na fila, né? Não igual as outras crianças, né, que tem que esperar um órgão de um cadáver, né, que fala que é quando não tem um doador vivo, que demora muito mais. Mas mesmo a gente já tendo quem doar, tudo certinho, ainda ficou um tempão nas filas. Aí eu fiz a cirurgia, fiquei 1 mês no hospital de recuperação e 6 meses em casa. Aí durante 1 mês no hospital eu só ficava jogando, ficava mexendo no computador, jogando e tal, igual sempre. E aí quando eu cheguei em casa, 6 meses em casa de recuperação, eu não ia mais pra escola, né, porque eu recebia as tarefas e as provas em casa, mas tudo pra mim, assim, era muito menos conteúdo do que na escola realmente. Eu tinha muito tempo livre, só ficava deitado, já tava doendo as costas de tanto ficar deitado. Aí eu peguei o notebook e falei, agora eu vou atrás de criar meus joguinhos que eu falei que eu queria aprender antes. Aí eu comecei a pesquisar, descobri que tinha que usar programação, aí eu comecei a pesquisar sobre programação, lógica de programação, isso eu tinha 11 anos de idade. E aí, cara, foi indo, fui aprendendo a lógica de programação, fui gostando disso, porque eu sempre gostei muito de matemática, né? Fui vendo que fazia muito sentido, mas assim, tudo por diversão, nunca pensei em profissão, porque até nem tinha idade pra isso, né? Então, quero criar meus joguinhos, então vou aprender isso aqui, achei legal e continuei. E aí deu que um amigo do meu pai já era programador em Java na época, me deu umas ajudas também nos estudos, e aí foi indo. Aí, depois de eu aprender a lógica de programação, eu comecei a fazer meus joguinhos, eu fiz 5 joguinhos para Android, Windows Phone na época. Participava direto de eventos, né? Inclusive o Roger eu conheci em um dos eventos de desenvolvedor. Participava do TDC, eventos da Microsoft também, né? Mesmo agora sendo da Oracle, mas participei de vários eventos da Microsoft. Então eu sempre estava em contato com esse pessoal, né? Fazendo networking, conhecendo muita gente legal. Eu acho que isso foi um dos principais, assim, motivos de eu ter conseguido muita coisa, muita ajuda por eu ter participado desses eventos, né? Então, se eu ficasse só em casa aprendendo sozinho, eu ia ser muito mais limitado do que o que eu consegui com outras pessoas me ajudando, né? Então foi basicamente isso. E aí, depois que eu comecei a ir nesses eventos, conhecer pessoal de empresas, mostrar o que eu tava fazendo. Fiz um joguinho para Android, fiz um joguinho para Windows Phone. Eu chegava com a parte de robótica, eu não gostava de repetir coisas nos eventos. Então, se eu participei do TDC esse ano, eu levava lá, sei lá, um aplicativo X. Aí no ano que vem, eu não levava o mesmo aplicativo, eu levava um outro. E assim por diante. Eu sempre gostei de... Nem se fosse mudar uma vírgula só no aplicativo, mas eu levava diferente pra dizer que eu fiz alguma coisa e mostrar que eu não tava parado ali no anterior, né? Só que depois que eu comecei a ir em eventos e comecei a perceber que aquilo poderia ser uma profissão, eu parei pra pensar, a gente não tava numa situação muito boa em casa, financeiramente, até por conta de todos os meus problemas que eu tive, né? Meu pai e minha mãe sempre gastou muito comigo.
E eu falei, pô, eu quero ajudar minha mãe e meu pai com alguma coisa, né? E aí eu comecei a fazer com os meus 11, 12 anos ali, trabalho assim, freelancer, né? No sentido assim, eu desenvolvia um aplicativo aqui, vendia pro primo, vendia pro irmão e ia fazendo. Minha mãe costurava em casa, eu fiz um negócio para ela, um software, quando eu aprendi a mexer com banco de dados, para ela cadastrar o que ela costurava nos dias e saber já quanto que ela ia ganhar no final do mês, porque ela não estava no caderno. Aí eu fiz um sistema para ela no computador. Então eu comecei a falar, agora que eu comecei por diversão, mas eu vi que isso aqui eu consigo ajudar outras pessoas. Então eu comecei a me focar, parei de fazer os joguinhos e comecei a falar, vou fazer algo para ajudar a minha família aqui. Mas ainda não conseguia ganhar dinheiro em si, né? Eu vendia um, para outro lá, fazia um sistema. Na época meu pai tinha um lava rápido, pro lava rápido do meu pai, que para cadastro de cliente e tal. E aí, quando eu fiz meus 14 anos de idade, de tantas pessoas que eu fui conhecendo, né? O pessoal já me conhecia bastante aqui na minha cidade, em outras cidades também, que esses eventos desenvolvedores vem gente de tudo quanto é canto, né? E uma moça aqui da minha cidade, ela trabalhava numa empresa, não sei se ela trabalha ainda ali, mas uma empresa aqui na minha cidade que chamava Sage, uma empresa de software contábil. E ela foi lá e falou, ó, Pedro, agora que você fez 14 anos, você tem vontade de trabalhar nessa área? Eu falei, poxa, eu tenho bastante. Aí ela falou, então eu vou conversar com o pessoal aqui dentro da empresa, talvez você consiga entrar como jovem aprendiz. Eu falei, nossa, eu ficaria bem feliz. E aí, com meus 14 anos, eu tinha, assim, bastante material postado na internet, né? A minha entrevista com a Microsoft, eu tenho uma entrevista com o pessoal de lá, palestras que eu dei no TDC também, que meu pai e minha mãe sempre me acompanham em tudo, então meu pai tava sempre filmando, então sempre tem alguma coisa postada. E aí ela mostrou esses materiais tudo, né, as coisas que eu fui fazendo, e a Sage me chamou, né, essa empresa me chamou. Eu comecei a trabalhar como Java aprendiz, na parte de desenvolvimento mobile. Na época eu utilizava o Xamarin, que é uma ferramenta de desenvolvimento em C Sharp, né, você desenvolve uma vez nela, já saía para Android, iOS e Windows Phone de uma vez só. Era nova na época, era tipo a ferramenta assim do, nossa, tá surgindo agora e tal. Hoje em dia o pessoal já tá mais acostumado a utilizar, mas quando eu comecei a utilizar isso era bem nova no mercado. Fiquei 11 meses nessa empresa e recebi, assim, do nada, assim, eu tava num dia de trabalho comum, tava fazendo minhas tarefas lá, recebi uma mensagem no Facebook de uma moça que na época era vice-presidente de marketing da Oracle, da América Latina, mandando mensagem, ó, Pedro, eu queria falar contigo mais tarde e tal. Aí eu perguntei sobre o que era. Ela falou, se puder chamar seus pais também, porque a gente quer fazer uma proposta para você. E aí eu tava na empresa, sei lá, meio-dia, depois do almoço em diante eu não consegui mais ficar quieto, né? Eu ficava, meu Deus, como assim, a Oracle me chamando? Pois é, né? Como ficar tranquilo depois disso, né? E aí era um negócio assim que eu lembro, era o site antigo da Oracle, era um site bem rusticão, sabe, assim, cinza, um site meio estranho. Eu toda hora entrava naquele site e falava, mano, como assim essa empresa tá me chamando, cara? Não dá pra acreditar. Todo dia eu entro nesse site aqui pra poder baixar alguma coisa, porque eu programava em Java, né, alguma biblioteca, algo do tipo, e os caras querem que eu vá trabalhar lá. E aí a gente entrou em contato com o pessoal da Oracle, eles explicaram tudo, as propostas, tudo bonitinho. Também entrei como jovem aprendiz lá. E aí né, tive essa experiência de 11 meses nessa primeira empresa. Fui pra lá como jovem aprendiz, para fazer eu tava de 14 para 15 anos já de idade, faltava alguns meses só. E fiquei 1 ano e 4 meses como jovem aprendiz dentro da Oracle. Entrei no laboratório de inovação. Né, no laboratório de inovação, a gente mexia com tudo que era tecnologia emergente. Como eu era jovem aprendiz, eu não tinha demandas no sentido de prazo e etc, né? Era tudo assim, Pedro, pô, empresa tal, concorrente tal, ou então a própria Oracle tá vendo tecnologia X. Pesquisa pra gente aí, dá uma estudada, vê o que você acha sobre isso e tenta fazer alguma coisa. Então, blockchain, realidade aumentada, IoT, tudo isso começou a chegar pra mim e eu comecei a estudar. E na época o meu gestor, que era o Fernando Lemos, ele sempre foi muito, muito doidão, assim, no sentido de ideias e batia muito comigo nesse sentido, tipo, ele falava, Pedro, vamos fazer uma cadeira. Beleza, a gente fazia a cadeira. Na hora que entregava a cadeira, será que agora não consegue fazer essa cadeira voar? Então vamos fazer essa cadeira voar. Pô, agora que ela voou, vamos fazer ela pousar em tantos segundos? Tipo assim, nunca parava as ideias, sabe? Era um negócio assim que realmente fazia eu
eu não era um trabalho que eu me sentia de um trabalho realmente. Eu estava sempre aprendendo ali, estudando, não tinha obrigações de entrega, nada do tipo. Era literalmente, o pessoal estava me preparando ali, né? Então, e agora eu estava junto de profissionais, né? Não estava aprendendo sozinho. Então, se eu tinha dúvida, eu podia perguntar para qualquer pessoa ali em volta de mim. Fiquei um ano e 4 meses no Innovation Lab, né, com o Fernando Lemos. Aí o Fernando Lemos, ele mudou de empresa e eu fui pro Rigetti, que era um outro gestor também dentro da Oracle. E também ele cuidava do Innovation Labs no lugar do Lemos e tal. Eu não lembro muito bem como era a hierarquia, mas continuando no Innovation Labs. Só que aí aumentou um pouquinho mais a demanda, porque eu já fazia um tempinho que eu tava ali, né, já tinha meus quase 16 ali. Uma coisa que eu esqueci de comentar, antes do Lemos sair, antes de eu ir pro Rigetti, eu já tinha feito os meus 16, então eu já tinha sido efetivado como CLT, né? Então eu foi 1 ano e 4 meses como jovem aprendiz, fui efetivado como CLT, e aí eu fui para essa outra equipe aí, com o pessoal do Rigetti, que também me ajudou bastante, do Innovation Lab, só que aí agora eu comecei realmente a trabalhar com demandas de cliente. Não tão sério, mas assim, tem um cliente X, o que você consegue fazer para ajudar ele? Aí se eu conseguisse fazer alguma coisa, a gente ia lá e mostrava. Se eu não conseguisse, não tinha problema, mas o meu desafio era tentar fazer alguma coisa. E aí também passei 1 ano e pouquinho aí nessa função. Depois disso, eu mudei para engenheiro de cloud, que é o que eu sou hoje, que é esse trabalho de pré-venda, e aí foi eu acho que a mudança mais radical, entre aspas, assim, da minha carreira, porque eu sempre fui muito técnico. Eu sou aquele cara que fica atrás do computador, codificando, sem contato com outras pessoas, sem contato com clientes, sem contato com... Assim, eu não sou o cara que vai... Nunca fui o cara de venda. O cara que vai falar assim, compra, usa isso porque isso aqui é XYZ. Eu falava, cara, eu fiz isso aqui. Você gostou? Gostou. Se não gostou, beleza. Tipo, eu levava nos eventos e mostrava o que eu fiz, né? Eu nunca tive a função de convencer a pessoa a gostar do meu negócio ali, do que eu tô mostrando, né? Por características específicas ou algo do tipo. E essa área que eu entrei como engenheiro de cloud, além da parte técnica, eu tinha que fazer esse convencimento ao cliente. Então não era só mostrar para ele, ó, a gente tem isso. Ah, não gostei. Ah, beleza, tchau. Não, eu tinha que falar, não, mas, né, ir na dor dele, encontrar o porquê que aquilo lá seria realmente uma solução para ele. Porque na hora que a gente uma coisa que eu acho interessante a gente não ganha por venda, no sentido assim, tipo, vendi, beleza, fechei, tô bom. A gente tem que vender algo que o cliente utilize. Porque se ele não consumir, nós, funcionários, é como se não tivesse feito nada. É uma venda vazia. A hora que ela trabalha com consumo, entendeu? Então não adianta você vender nada que não faz sentido pro cliente. Não tem como você gambelar o cara. Então você tem que realmente entender o que é a dor dele, mostrar que isso vai realmente fazer sentido e realmente fazer sentido. E aí foi um dos maiores desafios para mim, porque eu não tinha, né? E até hoje, assim, nunca fui um cara assim que tinha afinidade, né, para poder falar com clientes, essas coisas assim. Então, desde que eu entrei, eu tô evoluindo nessa área, tô me esforçando bastante, porque a parte técnica é a parte que eu gosto, né? A parte de conversação com o cliente, parte etc, é a parte que eu tô aprendendo a gostar aos poucos, né? Porque antes eu tinha um medo total. Hoje eu já falo assim, não, deixa que eu falo com o cliente X, deixa que eu falo com o cliente Y. Então, a gente vai pegando jeito, né? E aí eu tô nessa área desde um bom tempo, né? Uns 2 anos aí como engenheiro de cloud. Já faz 5 anos que eu tô na Oracle no todo. E, cara, aprendendo cada vez mais. Talvez a Oracle todo ano fiscal, né? Toda rodada de ano tem remodelagem de equipes pra gente falar assim, o que pode melhorar e tal. Então, pode ser que ano fiscal continue como Cloud Engineer, mas com uma outra função. Então, assim, é algo bem interessante trabalhar na Oracle, porque você nunca fica sempre na mesma coisa, né? Como eu tenho com vocês, desde que eu entrei na Oracle, eu passei por várias áreas. Tecnologia, técnico, mas por várias áreas distintas, né? Um específico em tecnologia emergente, a outra específica em convencimento do cliente. E aí, vamos ver o que vem pelo futuro aí.
Cara, isso é muito bacana, né, Pedrinho? Você tem, o Cristiano comentou comigo agora, né? Você tem 18 anos de idade, você viveu muito mais do que ele com 36 e talvez até mais eu com 53, né, cara? Você teve 2 problemas sérios de saúde que impactaram muito na tua infância. Então, a vida normal de uma criança, de brincar, de jogar bola, soltar pipa, correr, você infelizmente não teve. Essa limitação que você tinha, né? Te inspirou a se motivar para estudar, e você acredita que se você não tivesse esse problema, você estudaria do mesmo jeito, porque você realmente era apaixonado por aquilo que você faz hoje? Então, eu acho que faz um bom tempo, assim, né? Que antigamente eu dava bastante palestra contando a minha história e tal, né? E faz um bom tempo que eu não falo isso, mas quando eu dava palestra, sempre falava, era que eu acho que não. Se não tivesse a doença, eu não teria me aprofundado nisso, porque vontade eu tinha. Mas, tipo assim, faltava alguma coisa, sabe? Eu falava assim, eu tenho vontade de aprender, mas por ser criança, eu não focava. Tipo, eu ficava, pô, eu vou brincar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não podia brincar muito, eu ia jogar bola, tinha que tomar cuidado, porque se desse bolado na minha barriga e estourasse o baço, não tinha como nem ir pro hospital, né? Já era. Então, assim, mas mesmo assim, eu participava dos interclasses da escola e, ixi, não rela no Pedrinho. Eu saía dando caneta em todo mundo, ixi, o goleiro não me parava nunca. Excelente isso, né, cara? Você aproveitava isso, né, pra abusar de quem tava contigo, né? Mas assim, você contando a tua história, né? Você demonstrava que você tinha muito empenho, muita dedicação, muito engajamento naquilo que você gostava. Para se trabalhar numa área de TI, normalmente você tem que estudar, você tem que se formar, tem que chegar no curso superior para depois, então, colocar isso em prática, né? E você adiantou muito isso, né? Eu te conheci dando uma dessas palestras naquele projeto lá que eu tinha que ficar tomando conta de você e da sua família, né? Então, a gente teve um contato muito grande, né? Com vocês 4, muito mais com você. Mas era gostoso de ver a alegria que você tinha de contar a sua história, porque você teve dificuldades, né? E quando a gente fala de despertar insights nas pessoas, a gente tem que criar expectativas de um futuro melhor, de uma vida melhor, e você mostrou que isso é capaz de acontecer, né? Você vê hoje, no teu futuro, tem limite para você crescer? Ou você acredita que, até por conta da tecnologia, a cada dia ter coisas novas, isso realmente nunca vai ter fim? Sim. Cara, eu acho que não tem limite, no sentido que, assim, aí é uma opinião minha, tá? Eu posso estar falando, assim, de acordo com os especialistas mais bravos do mundo aí, vão falar que eu tô errado, mas, na minha opinião, eu acho que, assim, muito tempo, se você ir nos eventos de desenvolvedor, TDC, ou qualquer outro, eu falo TDC que é um dos maiores, né, mas qualquer um evento que tinha desenvolvedor, que você chegava assim na palestra, tinha alguma palestra de motivação, e sempre tinha a pergunta, o que você quer ser daqui 10 anos, né, e assim, essa pergunta, o que você quer ser daqui 10 anos, sempre foi difícil de responder, pra mim, né, e até hoje eu falo que é muito difícil você falar, tipo, o que você vai querer ser daqui 10 anos, porque, principalmente nessa área de tecnologia, porque às vezes daqui 10 anos nem vai existir o cargo que eu quero alcançar hoje. Às vezes vai existir outro. Então, assim, por exemplo, eu nunca imaginei ser engenheiro de cloud, eu tô gostando pra caramba. Mas se você me perguntasse isso há 3 anos atrás, eu ia falar que eu queria ser, sei lá, eu quero ser um desenvolvedor especialista em blockchain. Mas hoje eu tô como engenheiro de cloud. Gosto muito da área de blockchain ainda, mas eu não cheguei nessa parte do especialista ainda. Então, assim, eu acho que tem muito para evoluir, mas o que eu gosto muito é de tentar, agora que eu entendi essa mudança e tal, viver o dia a dia e ver quais caminhos eu posso ir e não falar assim, eu quero chegar lá de algum jeito. Assim, eu gosto de me inspirar muito para onde a tecnologia está indo, né? Para onde o mercado está indo. Então, eu acho que assim, eu quero continuar sendo muito técnico. Não quero deixar a parte técnica e ir para uma parte comercial de convencimento, etc., focada nisso. Para mim, pode ter a parte de convencimento, mas eu quero continuar sempre me evoluindo, me atualizando de tudo que tiver no mercado de tecnologia nova. Eu acho que, assim, tem aquele cara que fala, se você souber de tudo um pouco, no final você não sabe muito de nada. Mas, uma coisa é você, tipo, pesquisar de tudo um pouquinho por curiosidade, entender e estar sempre a par.
Outra é você pesquisar de tudo um pouco e não focar em nada, né? Então, assim, eu gosto de pesquisar de tudo um pouco, mas eu foco no meu objetivo atual, né? Que é como engenheiro de cloud, nas ferramentas Oracle, isso e aquilo. Então, eu acho que, assim, talvez como um gestor futuramente, não sei se eu... É aquela coisa, né? São perfis que eu não conheço ainda, né? Assim como um perfil de venda, de conversação com o cliente, eu não conheço se eu teria um perfil de liderança, né? A minha gestora, ela comenta muito que ela acha que eu tenho. Mas, assim, eu ainda tenho que me descobrir esse lado meu, sabe? Ainda tô muito no lado técnico de programador mesmo. Que legal, Pedrão. Cara, primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente. E, meu, que história de vida, hein? Caramba, como o Roger falou, em 18 anos você viveu mais que eu em 36. E o que é legal, cara, é que mesmo pequeno, pelo que você demonstrou a contar a sua história, você nunca se deixou abater, né? Você foi procurar uma coisa que te divertisse. Então você tá no hospital, deitado, sem poder se mexer. Não, peraí. Então eu vou fazer jogos de computador, porque eu sempre quis fazer isso. Só que você tem 11 anos. Sim. Então a sua vida adulta começou muito jovem. Acho que a gente pode falar assim, né? Você ingressou no mercado de trabalho aí com 11 anos. Com 16 você já tinha sido efetivado. E no mundo de tecnologia, onde vem uma galera com muito conhecimento, uma galera muito técnica. Você sofreu muito preconceito em relação à sua idade quando você entrou no mundo da tecnologia, sabendo tanto que você sabia? É uma coisa que é legal essa pergunta, porque realmente o pessoal tem essa dúvida, né? Porque tem preconceito em tudo quanto é lugar, né, que você for, né? Qualquer empresa, sempre vai ter pessoas com má índole, de alguma forma. Mas uma coisa que eu posso dizer que eu, pelo menos, não sofri, ou por ser muito novo, nunca percebi, era alguma discriminação por eu ser mais novo, sabe? Então, desde que eu entrei na Oracle, ou mesmo na Sage, na primeira empresa lá que eu trabalhei, o pessoal sempre me tratou como assim, eu não sei se eles meio que ignoravam a minha idade e me tratavam pelo que eu realmente mostrava que eu sabia fazer, né? Então, assim, na Oracle, desde que eu entrei, o pessoal, pô, Pedrinho, vamos participar de um hackathon? Você vai na nossa equipe. E era tipo um hackathon é uma competição de programação ali, onde as equipes são montadas ali por 5 pessoas, sei lá, depende de como é a estratégia do evento. E se você tiver um membro ali que não faz nada, você tá em desvantagem. Então eles tinham a confiança de me colocar numa equipe competitiva para poder competir com outras. Então, assim, nunca me trataram assim, não, pô, esse moleque não sabe nada, ele tem, sei lá, 14 anos de idade, não sabe nada. Já teve questões em eventos que eu chegava, sempre palestrei, mesmo antes de Oracle, mesmo antes de Sage, sempre palestrei em eventos de desenvolvedor, e quando eu entrei na Oracle, eu fiz uma palestra também, e aí algumas pessoas, mas que eu nunca tinha visto na vida, chegavam em mim e falavam, pô, mas você entrou na Oracle pra quê? Garoto propaganda? Sabe? Tipo assim, pô, né? Aí eu falava, não, eu tô programando, fazendo isso, aquilo, mas assim, dentro da empresa em si, nunca teve nenhum tipo de preconceito, pelo menos não que eu percebi, né? Assim, eu não acho que nunca teve, e isso foi muito legal porque eu não me sentia mal, né? Eu me sentia de igual para igual com todo mundo ali, e um negócio que é muito legal, por exemplo, hoje, se eu quiser aqui, eu posso chamar o presidente da Oracle Brasil no WhatsApp, e não porque eu sou o Pedro, porque na Oracle em si, né, eu acho que qualquer outra empresa de tecnologia hoje em dia é muito aberta em relação a isso, não tem mais muita questão de hierarquia, né? Então, você pode chamar, tipo, qualquer cara no LinkedIn hoje aí, você vai entrar em contato com ele, ninguém é mais, ninguém é menos, né? O cara vai te tratar de igual para igual. Então, eu acho que isso é bem, bem legal. Cara, que legal. É bom que isso ajudou a te impulsionar, né? Porque quando você vem sofrendo preconceito, você acaba se fechando. Sim. Você acaba falando, eu vou estudar menos então, porque eu nunca vou chegar onde esses caras estão, vou demorar muito tempo e tal, e acaba se fechando e acaba não evoluindo. E ao meu modo de ver, você tem uma grande vantagem, porque você foi meio que autodidata. Você aprendeu sozinho a fazer programação, sozinho entre aspas, né? Sim, porque você foi estudar, mas enfim, você aprendeu e foi desenvolvendo. E muita gente vai aprender com cursos, na faculdade, enfim. E essas pessoas ficam dependentes de cursos, enquanto você fica dependente do autoaprendizado. Você acha que isso é realmente uma vantagem competitiva para você?
Eu acho que assim, uma coisa que sempre me falam, assim, sempre me falaram, né? Quando eu terminava uma palestra contando a minha história de alguma forma, para outros jovens ou para adultos, no final eu falava, pô, nossa, eu gostei muito, você é gênio. E tipo assim, essa palavra para mim nunca caiu bem, porque o gênio é aquele cara que nasce sabendo, né? Você nasce sabendo, de alguma forma, o cara é raro você achar um gênio no mundo. A diferença é que, quando eu comecei a estudar programação, eu falo que eu comecei aos 11. A lógica de programação, que é a coisa mais básica da programação, que é tipo literalmente o beabá ali, o início de tudo. Eu demorei coisa de um ano e pouco para aprender. Eu fui aprender com meus 12 e pouco, em realmente entender o que eu tava fazendo. Antes era só Ctrl+C, Ctrl+V e eu fazia funcionar. Meu objetivo sempre foi fazer funcionar. Então, eu dava Ctrl+C, Ctrl+V, eu buscava como fazer uma calculadora. Se eu achasse um tutorial no YouTube como fazer uma calculadora, eu fazia. Se eu não achasse, eu não fazia, porque eu não entendia todos os passos. E teve uma hora que eu falei, pô, eu tenho que entender tudo isso aqui. Então, assim, eu demorei mais de um ano para aprender o beabá da programação. E aí, só que quando a gente conta a história, pô, comecei com 11, com 14 comecei a trabalhar, o pessoal pensa assim, pô, o cara começou a estudar, o cara em um mês já entendeu o que era programação, já começou a... Então, assim, tem as dificuldades. Então, o que eu falo, assim, eu aprendi sozinho, mas acredito, sim, foi por muito esforço, né? Então, eu não sou gênio, não digo que é mais fácil para mim, e sim que eu me esforcei o suficiente para poder aprender o que eu sei hoje, óbvio. Tem muita coisa para aprender ainda tô muito longe de muito cara aí. Pedrinho, isso é muito bacana o que você falou, porque eu como leigo nessa área de TI, quando você fala assim, eu nunca percebi preconceito, né? O que eu vejo, o que eu enxergo, as empresas que trabalham nessa área, quando vê alguém, mesmo que não seja um gênio, mas que tem um diferencial por ser, na maior parte do tempo, autodidata, é o que a gente chama de headhunter, né? Eles vão caçar essa pessoa, essa figura, independente da idade que ele tenha, e você deixou muito claro isso, né? Poxa, eu tava lá, eles estavam me testando, eles estavam me preparando para o meu futuro, aonde eu seria útil para a empresa. Então, não existe preconceito, assim, quanto mais novo e a gente conseguir colocar essa pessoa num nível de qualidade, mais tempo ele vai ter para trabalhar para nós, né? E outro ponto que você falou, né, é todo mundo de igual para igual. Se eu quiser chamar o presidente da Oracle no WhatsApp, no LinkedIn, todo mundo é igual para igual. Os nossos treinamentos que nós fazemos, né, eu faço o trabalho em equipe, o Cristiano liderança e o André atendimento ao cliente. E esse trabalho de equipe, ele é fundamental para qualquer empresa ser o que é hoje, com a qualidade, ser primeiro lugar na sua categoria. Então, você tem que lidar isso. Eu sou o presidente, realmente, você vai tratar com a pessoa de um jeito cordial, né, com educação, você não vai brincar, zoar com ele, apesar que pode até ser muito jovem também, né? Mas essa flexibilidade que ele te dá, né, essa porta sempre aberta, quando o Pedro, independente de quem for, o Pedro ou qualquer outro que for da empresa, quiser conversar comigo, eu sou acessível. E a gente mostra isso nos treinamentos, que antigamente o presidente tinha uma sala fechada e tinha uma secretária na frente. Para você chegar nesse cara, você tinha que passar pela secretária, e que às vezes era muito mais difícil você passar por ela do que realmente conversar com o presidente. E hoje é todo mundo no mesmo andar, com tudo aberto, né? Não tem divisório, não tem nada. É uma relação de conscientização do trabalho em equipe. Poxa, eu vou trabalhar com o meu parceiro, com o meu colega, e eu vou entregar o melhor que eu tenho para a empresa, né? E quando você falou do ponto, eu sou especialista em algo, eu vou conhecer um pouco de tudo, a gente brinca com a analogia de médico, né? É o médico especialista ou é o clínico geral? Você tem que saber um pouquinho de cada coisa, mas quando você estuda exatamente aquilo que você quer, não tem limite. Exato. E dentro dessa visão, qual é o seu desafio hoje? Tá. Hoje, na Oracle, né, quando eu entrei como engenheiro de cloud, comecei por tecnologias de integração, né, estudar tecnologias de integração, no qual eu fui apresentando essas plataformas de integração da Oracle e tal, para o cliente. Eu trabalhava com essas pré-vendas e ainda trabalho hoje. O meu maior foco hoje de estudo, que eu estou estudando, é a parte de Cloud Native, que é a parte como posso explicar? A parte de tecnologia em cloud, com Kubernetes, com Functions, né, que são tecnologias de desenvolvimento mesmo, tecnologias mais avançadas de desenvolvimento em cloud. Então, meu objetivo hoje é poder
daqui a um tempo, ser chamado, né, ser dito como um especialista em Cloud Native. Tá? Aí qual vai ser o meu objetivo amanhã, depois de alcançar especialista como Cloud Native, aí a gente vai decidindo aos poucos. Mesmo porque, como você fala, né, a cada dia pode ter uma coisa diferente e você não sabe se a função vai existir daqui 2, 3 anos, né? Então de repente pode ser um desafio novo, né? Você contou para mim uma história, né, quando você dava aquelas palestras, era bacana ver que a maioria das pessoas que estavam assistindo eram jovens também, né? E você acredita que você influenciou muitas pessoas, muitos jovens que assistiram suas palestras? Sim, eu acho que assim, não só a questão de achar que eu influenciei, porque o pessoal realmente, eles vinham atrás, né? Isso que eu acho legal, porque depois de falar com eles, o pessoal não falava assim, pô, maneiro, legal, virou as costas e esqueceu tudo que eu falei ali, né? O pessoal realmente entrava em contato, chamava no LinkedIn, chamava no Facebook, um monte deles tem meu WhatsApp. Então, assim, era bem legal, porque acabava a palestra, quem realmente se interessou, me chamava, tirava dúvidas, falava, Pedro, mas como você fez isso, aquilo? Pedro, você pode me passar link para eu estudar tal coisa? Pô, Pedro, eu tô fazendo um negócio aqui, eu tô com uma dúvida, você pode me ajudar? E então, assim, o pessoal sempre vinha me perguntar coisas, pedir ajuda, conselhos. Então eu sempre encarei isso como um feedback positivo, né? Que eu tava conseguindo influenciar essas pessoas. E aí, inclusive, tem uma ONG lá, Gerando Falcões, né? Tá bem grande ultimamente. Mas quando começou, né, Gerando Falcões, que ainda ninguém conhecia e tal, a primeira aula que teve no Gerando Falcões, sempre teve parceria com a Oracle, né? Eu dei a primeira aula no Gerando Falcões, a primeira turma e tal. Então, assim, é muito legal porque os primeiros alunos do Gerando Falcões hoje têm meu contato, meu WhatsApp, já estão trabalhando na área, alguns dentro da Oracle. Então, assim, é algo de... Você fica, assim, feliz, sabe? Porque não foi à toa. Não é, tipo, não é uma pessoa que você tá falando lá na frente, tá entrando no ouvido e saindo no outro. O pessoal realmente tá escutando. Tem aqueles que não ligam, mas tem aqueles que realmente levam pra vida e vê valor nisso, né? Com certeza, e é muito bacana a gente saber disso, né, que a gente consegue influenciar pessoas a serem pessoas melhores, né, a gente brinca em ser a sua melhor versão, quando a pessoa entende que ela tem um caminho, tem uma inspiração, e que as pessoas se motivam, porque, poxa, o Pedrinho conseguiu, teve várias dificuldades, tal, mas ele se empenhou, ele foi atrás, estudou, e a gente sabe que para manjar, entender de TI tem que estudar e muito, né. Eu conheci o Fernando também, né? Eu gosto muito do Fernando, e eu percebia que ele era meio que o seu mentor e escudeiro ali. Aonde você estivesse, o Fernando estava do seu lado, né? Você sentia em algum momento assim que você tivesse, como é que eu posso dizer, Pedro? Jovem, dando palestras, mostrando conhecimento. Você se sentia intimidado às vezes? Ou, poxa, né, como é que eu vou responder para uma pessoa mais velha, alguém que tem já na profissão há muito tempo, ele vai me perguntar coisas, será que ele está me testando, né? Como que eu me saio nessa resposta? Você teve deu essa balançada na sua vida? Cara, falar a verdade pra você, quando eu era nessa idade mais novinho, eu nunca tive medo. Não sei se é por inocência, algo do tipo, mas nunca tive medo. Hoje eu tenho. Hoje eu vou falar com um cliente aqui, o cara é especialista em X coisa, se eu falar bobeira, esse cara aqui vai tacar o porrete em mim. Então eu tenho que entender, estar preparado para, né, hoje sim, por exemplo, que é mais, vamos dizer assim, é realmente uma demanda, um trabalho, etc. Você tá ali preocupado porque o que o cliente perguntar, você tem que saber responder. Então, antes da reunião, eu já fico 5 horas pesquisando o que o cliente poderia perguntar, né? Fazer aqueles FAQ, aquelas perguntas frequentes, etc. Mesmo assim, a gente às vezes nunca tá preparado para tudo que vem, né? As ideias mirabolantes. Mas, quando eu era mais novo, palestras, essas coisas, eu tinha em mente assim, pô, eu vou mostrar o que eu fiz. Se o cara não gostar, se o cara achar ruim, tipo, eu não tinha em mente assim, tipo, pô, o que eu vou fazer se o cara achar ruim? Porque o meu objetivo não era impressionar o pessoal do outro lado. O meu objetivo era mostrar o que eu fiz, entendeu? Então, assim, e o meu gestor, né, na época, o Fernando Lemos, ele nunca... Eu acho que foi um dos motivos de eu continuar pensando assim, ele nunca me deu um motivo para ter medo, né? Ele falava, Pedro, vai lá e mostra o que você fez e é isso. Já era, né? Entendeu? Então, quando mais novo, eu nunca tive. Hoje em dia a gente tem
um friozinho assim, mas por conta de responsabilidades maiores, né? Mas é normal. Exatamente, Pedro, o que você falou é muito aquilo que a gente realmente encontra nos treinamentos, né? Quando a gente fala de zona de conforto, quando você era mais novo, a tua zona de conforto era aquilo que você sabia, era aquilo que você tinha feito, que você tinha estudado, os programas que você tinha desenvolvido, pô, foi você que fez, então ninguém melhor do que você para explicar aquilo. E você deixou claro isso, né? Pô, agora eu tenho uma responsabilidade maior. Né? Eu sou contratado, eu não sou mais um menor aprendiz, eu não estou mais em formação, eles não estão me moldando para eu ser um profissional bom. Eu já sou um profissional conceituado no mercado e eu tenho a minha responsabilidade perante a empresa. Eu estou defendendo o nome da empresa e eu quero mostrar a tua satisfação, eu acredito eu, em dar a solução que o cliente precisa, da melhor maneira possível e mais prática, né? Já teve caso de algum cliente se espantar em ver alguém assim tão jovem fornecendo para ele algum produto, alguma coisa? Então, todas desde que eu entrei como engenheiro de cloud, já estava em pandemia, assim, né, iniciando, então já estava, sempre fui remoto de qualquer jeito, mesmo sem pandemia ou com pandemia já fui remoto, nunca ia direto na Oracle, só para eventos, etc, porque eu moro longe, né, mas por ser remoto com o cliente, a gente sempre tem que estar lá no Zoom, ou sei lá, qualquer tipo de ferramenta de streaming ali, você liga a câmera, né? E assim, mesmo eu já estando com meus 20 hoje, né? Eu não aparento, né? O pessoal olha pra mim e fala, pô, como assim? E aí eu sempre uso até como um quebra-gelo no início da reunião, pra brincar com eles, pô, tá. Então, assim, o pessoal sempre pergunta. E às vezes quando eu não abro a câmera, eu tenho uma foto no Zoom eu no evento, antigo também, na época também sem pandemia, que eu era mais novinho ainda, palestrando, e o pessoal fala, pô, como assim? O que esse moleque tá falando aqui, né? E aí sempre os vendedores, que quando inicia a reunião me apresentando e tal, como especialista em tal coisa, especialista na solução que eu vou demonstrar ali, eles explicam, ó, o Pedrinho iniciou na Oracle aqui com tantos anos, não sei das quantas, então assim, já dá um contexto pro cliente já saber o que tá acontecendo ali. Aí aqueles clientes que você já conhece, assim, que já falou várias vezes, etc, e é normal, né? Mas assim, nunca ninguém reclamou, mas já ficaram assim, já brincaram, já ficaram surpresos e tal. Mas é bem legal. Ai, que legal, né? Imagina, eu tava vendo seu Facebook agora há pouco aqui, vendo suas fotos, e realmente, cara, você parece bem mais novo do que é. Então o pessoal deve falar, meu, esse cara é especialista com essa idade. Eu trabalhava em empresa de ônibus e tinha um motorista que também parecia ter tipo 15 anos. Cara, a gente recebia reclamação que a gente estava contratando pessoas que não estavam nem habilitadas para dirigir ônibus. Você acredita? Mas é legal porque você surpreende. A hora que a pessoa vê o seu conhecimento, vê tudo, você surpreende a pessoa. E aí você acaba encantando, né? Mesmo sem querer, você encanta com todo o seu conhecimento. E agora há pouco você falou que não sabe se está pronto para assumir cargo de liderança, que você se preparar para isso, tá? Sim. Mas, cara, liderança, ela é comportamento. É você inspirar as pessoas a caminharem rumo ao objetivo que você tem. Sim. Então, assim, igual como você falou, você tem acesso ao presidente, ao CEO da Oracle do Brasil, tal. Meu, isso é demais. Isso mostra que na Oracle não existe a barreira entre líder e liderado. Sim. Então, você pode ser você mesmo para liderar a sua equipe. E isso é ótimo, porque você tem uma história de vida fantástica, uma história de superação, uma história de resiliência, que é uma palavra muito forte, né, que se fala muito, principalmente em tempos de pandemia. Você demonstra isso quando você conta a sua história. E eu acho que isso é a melhor forma de se liderar uma equipe, sendo você mesmo. Qual você acredita que seria a sua primeira ação como líder de equipe, para que eles conhecessem a sua história, se inspirassem nela e se desenvolvessem e crescessem profissionalmente e pessoalmente? Já pensou nisso? Nunca pensei, mas assim, como eu fico feliz de você ter falado isso, né? Realmente, você falando assim faz mais sentido, porque é aquilo que eu comentei, né? Pra mim, eu nunca pensei nesse cargo de liderança, eu comecei a pensar depois que a minha gestora atual começou a comentar comigo sobre isso. E eu me inspiro muito, né, se algum dia, né, eu for realmente líder, eu me inspiro muito no modelo de liderança da minha gestora atual, que é um modelo, assim, no qual ela está sempre disposta, né, e no caso, eu estaria sempre disposto, como gestor, a facilitar o máximo possível todos os, né, o pessoal, o trabalho de todo mundo da minha equipe. Em qual sentido? Pô,
não só você faz demanda X, você faz demanda Y, você vai... Pô, o que tá acontecendo? Você tá precisando de alguma ajuda? Né? Você tá com dificuldade em alguma coisa? Ou você precisa de mais apoio aqui, precisa de mão de obra para te ajudar nessa demanda X, nessa demanda Y? Vamos conversar aqui, vamos fazer um one-on-one, né? Eu e você aqui. Né? O que você tá precisando e tal. Então, assim, tentar entender individualmente o que o pessoal tá precisando, o que aqui tá precisando para melhorar. E não só, tipo, equipe, nosso objetivo é X, todo mundo tem que seguir isso e pronto, independente de como vai ser feito, todo mundo tem que fazer. Se eu fosse, eu nunca parei para pensar em como eu faria, mas seguindo o modelo que eu levo como inspiração, se caso um dia eu for líder, seria esse de realmente me preocupar com individualmente cada membro da equipe, né, que é o que o meu gestor atualmente faz, e é o que eu acho que é um dos pilares principais aí, porque todo mundo se sente acolhido, né, ninguém se sente assim, pô, nossa, tal pessoa tem mais chance do que eu aqui, o gestor dá mais atenção pro fulano do que eu, só porque ele tem mais tempo de casa, ou então porque ele é mais experiente, e não, todos têm como falar, como reclamar, como pedir melhoras, como falar o que tá certo, o que tá errado, então acho que esse modelo de liderança no qual individualmente cada um é tratado de forma, né, única, assim, pô, me fala, eu e você aqui, né, esquece o resto da equipe, eu e você, eu acho que seria um dos melhores modelos, assim, que eu gostaria de seguir. Bom, então você não precisa fazer mais curso nenhum. Você acabou de dar uma aula de liderança. Cara, não existe equipe mais motivada, mais engajada do que a equipe que possui confiança com o líder. Então, o líder confiando na equipe, a equipe confiando no líder. Aí gera uma troca mútua. Enquanto os líderes tóxicos ainda continuarem liderando pelo medo, eles não vão ter equipes altamente produtivas. E pelo que você me falou da sua líder, ela é uma líder fodida, boa pra caramba. Sim. E você também vai ser, por essa lição que você acabou de dar. E eu notei bastante nas suas falas que você não pensa muito no futuro, né? Você vive muito agora. Você não faz planos. Você acredita que isso tem a ver com tudo que você passou no passado? Que o passado te ensinou que você tem que viver o hoje e não o futuro? Eu acho que sim, cara, porque não é nem assim, eu acho que sempre é bom pensar no futuro. Eu realmente acho assim, no meu sentido, eu acho que falta eu ter uma visão um pouquinho mais clara no futuro, sim, mas o que eu sinto desse viver o dia a dia é porque eu aprendi que eu comecei com uma doença X, né, alergia, falei, pô, tô livre disso, agora bola pra frente, outra doença, pô, tô livre disso, bola pra frente, aí eu vou lá e fico em casa durante 6 meses sem fazer absolutamente nada, sem contato com ninguém, pô, vou fazer um joguinho, nossa, fiz o meu jogo, agora, esse era o meu objetivo atual, fiz o meu jogo, gostei, pô, agora tive uma outra ideia, vou ajudar minha família. Então, assim, eu não tinha pensado em ajudar minha família antes. O meu objetivo principal era fazer jogo. A ideia de ajudar minha família surgiu depois de eu aprender a fazer o jogo. Então, pô, ajudar minha família. Pô, agora que eu consigo ajudar minha família com criação de sistema e tal, eu quero ajudar minha família financeiramente. Eu quero trabalhar para uma empresa ou vender separadamente como freelancer algum software, algum aplicativo e para ajudar minha família. Então, aí surgiu a ideia de ajudar minha família. Pô, agora que eu tô já trabalhando aqui, recebi uma proposta da Oracle. E na Oracle começaram a surgir várias ideias, várias inovações, várias tecnologias, várias coisas. Pô, eu aprendi sobre blockchain. Na época, blockchain só tinha criptomoeda. O pessoal nem se falava de blockchain direito. Aí a Oracle me levava em eventos como o SEAB, Febraran, aqueles eventos de banco. E eu participava lá de Itaú, Bradesco, não sei das quantas, todo mundo falando lá de blockchain, de transferências monetárias. E aí um dia eu cheguei pro Fernando Lemos e falei, pô, blockchain é isso, certo? Aí ele me confirmou, esse é o conceito. Falei, mas por que o povo só fala de dinheiro no blockchain? Só dinheiro, só moeda, só... Ele falou, é uma pergunta boa, mas onde que você acha que encaixaria isso? Falei, pô, na logística, blockchain em logística. Transporte de medicamento. A primeira coisa que veio na minha mente, transporte de medicamento, é o que eu mais usava na minha vida inteira, medicamento. Então eu falei, pô, com transporte de medicamento, blockchain, se o blockchain é uma tecnologia que impede fraude, você consegue impedir desvio de medicamento, você consegue impedir medicamento falso, você consegue impedir um monte de coisa. E aí, tipo, com meus 15 anos, acho que eu nem tinha feito 16 ainda, ou já tinha,
montei uma maquete e tal, explicando o meu conceito de blockchain com logística, Block Farm, eu chamei na época, mostrei no evento lá e tal. E hoje, um dos casos de uso empresarial mais falado de blockchain, se você pesquisar, é na logística. Natura com blockchain logística, com vários. Então, assim, nunca eu ia pensar nisso. Por isso que eu falo assim, viver o dia a dia no sentido assim, se não tivesse me apresentado blockchain, se eu não tivesse ido no evento lá, não teria essa ideia. Hoje eu gosto muito de blockchain. Pode-se dizer que eu sou um especialista em blockchain? Acredito que ainda não. Tem muita coisa para aprender. Mas eu já atendo clientes que necessitam de tecnologias blockchain dentro da Oracle e assim por diante. E se eu falar assim, pô, eu não sei o que eu quero no futuro, é um pouco complicado porque, pô, você tem que saber o que você quer no futuro. O que eu quero é evoluir sempre. Agora, se eu vou chegar num cargo de liderança como gestor, se eu vou chegar num cargo de presidência, ou se eu vou ser um especialista foda em tal área, aí eu prefiro esperar para saber para onde o caminho que eu seguir vai me levar. Vai me levar para um cargo de gestor? Então, beleza, então vamos para lá. Vai me levar para um cargo de especialista em tal tecnologia? Vamos para lá. Então, assim, eu almejo cargos maiores, obviamente, né, e chegar em um nível bem maior. Mas qual nível vai ser esse? Aí eu prefiro viver o dia a dia mesmo. E mesmo porque vivendo o dia a dia não vai ter fim, né? Porque essa área é infinita realmente, né? Uhum. Tem uma frase que a gente usa muito nos nossos treinamentos, Pedrinho, que é do Mário Sérgio Cortella, que ele fala: a melhor maneira de você manter o engajamento da tua equipe, que ela continue motivada em fazer o que ela faz, é reconhecer aquilo que ela faz. Então, independente que ela, assim, você recebe um salário para fazer aquela função, independente se você faz exatamente aquilo que é a sua obrigação, é legal o teu líder reconhecer. Então, o que você está passando dessa sua gestora hoje, que realmente ela olha para cada um da equipe, ela não coloca essa equipe como competidores entre si, o que é fundamental para uma empresa de grande porte, de alta performance, não é criar competição interna, e sim é o trabalho em equipe, e ter uma líder, uma gestora aí que entenda isso, que incentiva esse trabalho em equipe, só vai a tendência a ter resultados cada vez melhores, né? Cada vez mais positivos. Então isso é muito bacana de ouvir você falar, que você realmente tem um futuro aí que não tem fim, né? Você vai continuar trabalhando, você vai continuar estudando, desenvolvendo, ajudando sua família, super feliz que você comprou o carro do teu sonho, o carro que você queria, com o suor do seu trabalho, do seu empenho, da sua dedicação, né? Você ama o que você faz, e por amar o que você faz, você trabalha com prazer, né? Você trabalha com uma garra incrível que muitas pessoas às vezes não têm, né? Muitas pessoas trabalham porque são reféns de boletos. Você trabalha porque você ama, você admira o que você faz, o resultado que você faz, a solução que você entrega para o cliente, as descobertas que você faz de algum programa diferente que nunca ninguém tinha pensado na logística, porque você passou por isso, né? E hoje você está vivendo a tua infância e ao mesmo tempo crescendo profissionalmente como ser humano, como homem. Então, cara, eu fico muito orgulhoso de ter te conhecido e ver que você está indo, né, em direção ao infinito e além, né, como diria o Buzz Lightyear, não tem nada que vai te segurar, cara. Então, eu fico muito orgulhoso disso, muito feliz de ver onde você está chegando. E como infelizmente o tempo já está acabando, queria que você deixasse aí uma mensagem final para quem realmente está em dúvida do que fazer, ou se está triste porque não consegue resultados positivos, o que você pode deixar aí de mensagem para esse pessoal, e também passasse os seus contatos aí, fizesse as suas considerações finais. Tá. Eu acho que assim, era sobre o que a gente estava falando mesmo agora há pouco, né? Muita gente, e eu me encaixo nesse perfil também, mesmo eu falando que eu vivo o dia a dia e tal, tem muita gente que tem a parte da ansiedade em si, né? A pessoa é muito ansiosa, eu sou uma pessoa muito ansiosa também, no qual eu faço uma coisa hoje e eu fico preocupado, pô, o que isso vai resultar depois da manhã? E eu falo, pô, não. Então assim, literalmente eu me forço a viver o dia a dia, porque se eu fosse seguir só os meus instintos, eu ficaria, cara, e fico, né, não vou mentir, pensando em várias coisas, tipo, nossa, daqui tanto tempo o que vai acontecer, eu vou ter um cliente daqui a pouco, eu fico 2 horas antes já nervoso, já pensando nas perguntas que ele pode fazer e tal, não sei quantas. Então assim, acho que uma das coisas que eu posso falar é, tipo, mesmo que seja difícil, force a viver o dia a dia, o dia de hoje, né?
Porque o dia de hoje é o que você tá vivendo agora. O que vai ser amanhã, beleza. Aí amanhã você se preocupa. Então, assim, o que aconteceu lá no passado, você usa como aprendizado. Se foi ruim, você usa como aprendizado. Se foi bom, você agradece e fala, pô, eu vou tentar repetir o que eu fiz lá no passado. Então, é basicamente assim, nossa, eu não tô conseguindo hoje, né? Beleza, continua tentando. Pô, mas e... Aí tem aquele cara que fala, pô, eu comecei a estudar agora, só sei o básico. Quando eu entrar no mercado de trabalho, eu não vou saber o suficiente. Pô, você nem entrou no mercado de trabalho ainda, se preocupa com isso depois que você entrar. Então continue estudando, quando você tiver oportunidade, se alguma empresa falar assim, ó, você pode entrar na minha empresa, você vai, cara, ele te permitiu, você vai lá, você tá lá dentro da empresa, aí você evolui lá dentro, principalmente na área de tecnologia. As empresas hoje em dia, elas estão sempre, igual eu comentei nisso, a Oracle foi me moldando e tal, no sentido de aprendizado, etc. As empresas estão sempre te ajudando com o aprendizado na parte tecnológica. Ah, não quero ser da parte tecnológica, quero ser de outras áreas. Mesma coisa, cara. Eu acho que assim, a gente se cobra muito antes de chegar na hora de se cobrar realmente, né? Então eu acho que assim, continuar estudando, porque nada é impossível, né? Eu falo até porque deitado, né? 6 meses em casa, no sofá, não podia levantar pra nada. Peguei um notebook, comecei a estudar. É porque eu sou gênio? Não, é porque é o que eu falei. Porque eu queria aprender aquilo lá e eu fui atrás. Pô, mas nossa, você tinha tempo livre, né? Você era criança, você não tinha que pagar a conta, você não tinha que fazer isso, não tinha que fazer aquilo, você tinha tempo livre. Pô, todo mundo tem um tempo livre. Tem que ter gerenciamento de tempo para você poder fazer isso. Então, assim, é até aquela questão de profissional com pessoal. Pô, você não pode deixar seu profissional te atrapalhar na sua vida pessoal, e nem seu pessoal deixar que você seja um mau profissional. Então, assim, eu acho que uma das principais conselhos meu é viver o dia a dia, né? Mesmo que tenha que ser forçar a mente, viver o dia a dia e se esforçar ao máximo, cara. Se esforçar ao máximo, porque não é impossível. Não é impossível. É impossível se você ficar colocando barreiras futuras na sua cabeça que nem chegaram ainda. Se você falar, pô, eu não vou conseguir por causa disso que vai acontecer amanhã, nem chegou amanhã ainda e você já parou hoje. Então é basicamente isso. Exato, Pedrinho, realmente é isso. É muito mais fácil reclamar e achar desculpas do que realmente levantar e ir atrás, né? Você ficava em casa, você tinha tempo, mas você tinha um problema muito sério, né? Então é complicado as pessoas entenderem. Sensacional a tua resposta. Os seus contatos, Pedrinho, que você quiser divulgar, isso, por favor. Tem o meu LinkedIn, né? Tá Pedro Carrijo. Só o meu nome mesmo, acho que é fácil de encontrar lá. O Instagram, eu não posto muita coisa referente a trabalho, eu posto mais a minha vida pessoal no sentido de festas com os amigos, etc. Lá eu não jogo muita coisa de trabalho, mas também tá Pedro Carrijo 01, quem quiser seguir lá. Twitter eu não utilizo. Facebook, mesma coisa, Pedro Carrijo, então tá tudo no mesmo padrão aí. Só dar uma pesquisada lá que encontra facinho. Legal, Pedro. Em nome do Despertar da Excelência, agradeço a Pedro Carrijo, o Pedrinho, pela sua participação no nosso podcast. E para quem nos ouve, peço que sigam as redes sociais do Despertar da Excelência no Instagram, no Facebook, LinkedIn, YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!